Então, o quarto véu. Vejamos em primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, como perito arquiteto, pus o fundamento, e outro edifica em cima. Mas cada um veja como sobreedifica. Paulo antecipou que viria um véu que seria chamado de o outro. E a função dele era edificar sobre o que Paulo deixou escrito. Ele não traria nada novo, diferente daquilo que tivesse escrito. A razão pela qual Deus permitiu nesses 2000 anos, onde o sistema adotou as 14 epístolas de Paulo como parte do Evangelho e misturam com a circuncisão, mas foi muito importante este período de tempo onde eles pensavam que Paulo e os 11 apóstolos eram um clã, eram amigos, todos juntos, os mesmos apóstolos. Mas em si, a diferença entre Paulo teria que ser feita hoje e não lá, porque lá ele foi visto como um herege. Os próprios apóstolos o trataram como herege e eram seu inimigo. Mas o fator tempo fez com que a igreja, o sistema romano, evangélico, pentecostal, todo tipo dos chamados cristãos mesclaram toda a Bíblia com o fundamento, com os 14 livros, obtendo, naquele tempo, credibilidade de que era o Evangelho. E agora eles não podem dizer, não, as 14 epístolas não são Evangelho. Eles têm que aceitar os escritos de Paulo como o Evangelho da incircuncisão. E então, esse quarto véu foi chamado o outro. Esse quarto véu, chamado o regente dos gentios. Porque ninguém havia conseguido reger os gentios. E quem está fazendo? O outro, pela primeira vez na história. Omar acaba de dizer para nós que por 27 anos ele viveu como uma galinha sem cabeça, procurando se situar. Olha, eu estive nos católicos, estive com os pentecostais, depois estive com os batistas, depois estive com outros grupos de pentecostais e eu tive uma mistura porque eu mesmo estava sem cabeça, porque não havia sido revelado a mim quem eu era. Quantas cabeças você tinha? Muitas. Porque não tínhamos as diretrizes corretas. Porque o regente não havia se levantado. Não existia esse personagem ainda. É também conhecido como o arcanjo que toca a trombeta, que com voz de Deus, com voz de mando, tem tocado a trombeta. E o último é conhecido como o Filho do Homem, que é a função que, para fazer de mim, ou para eu poder entender isso, eu pude aceitar, com licença, eu pude aceitar que eu sou o outro, mas se me dessem direto que eu sou o Filho do Homem, teriam partido minha cabeça. Eu não poderia resistir. Então, de fato, entre todos os véus, a mim foi dada a melhor parte. Para mim é um privilégio. Entre todos os véus, eu peguei a melhor parte.